Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Nós estamos falando sobre afetividade e sexualidade, linkando essas duas situações a essa passagem do filho pródigo. Que pródigo, como vocês já devem saber, significa gastador. Então, o filho pródigo significa o filho que gastou. Mas também o pai é pródigo. Nós podemos falar também que essa passagem é do pai pródigo, porque ele também gastou. O filho gastou de uma maneira errada. O filho se desgastou. Ele pegou o que era dele, como o Padre Léo já nos ensinou na primeira pregação, pegou a terça parte, a herança foi dividida por 3, ele pegou a terça parte, a parte que lhe cabia, e foi gastando, como é próprio do jovem, gastar, né? O jovem pede o dinheiro para o pai e não sabe o que é ganhar aquele dinheiro. Ele pede e fica irritado muitas vezes quando o pai não pode dar ou não quer dar, ou não é a hora de dar. O filho é gastador. Até que esse filho cresça, até que esse filho arrume seu próprio emprego, até que esse filho tenha as suas próprias responsabilidades, até que esse tempo que chega para a vida de cada um de nós chegue, o filho é gastador. Se eu der 10 reais na mão da minha filha, que tem 11 anos de idade, a outra que tem 13, ela vai gastar. É difícil um filho ser econômico, um filho pensar em fazer poupança, um filho pensar em economizar. Quem pensa nisso é o pai, a mãe, ou então um filho que cresceu, já amadureceu. Então ele aí já não é mais tão gastador, mas esse filho que a Bíblia diz, e cada um de nós já experimentamos isso na nossa vida, que é gastar. E nós não gastamos apenas dinheiro, não. Dinheiro é que a gente menos gasta, porque temos pouco, mas o que temos a gente gasta também. Mas a gente foi gastando, ou está gastando, e muitos vieram para cá desgastados. Nós não gastamos apenas o dinheiro, nós gastamos isso aqui, ó: pele, osso, carne, pensamento, sentimento, habilidades, dons. Nós fomos gastando e gastando de uma maneira errada. Gastar tudo isso de uma maneira certa é maravilhoso. É o que nós fazemos agora quando nós estamos na caminhada com Deus. Gastamos todas as nossas energias, gastamos ao extremo de chegar ao cansaço, à fadiga, mas mesmo assim gastamos de uma maneira correta. Gastar-se por Deus é uma bênção, mas gastar-se, se desgastar por nada, creio que é uma maldição na vida de cada pessoa, e é o que você não pode viver. Esse filho que diz a palavra de Deus, ele é um filho pródigo, um filho gastador, gastou mal. E como nós estamos falando sobre afetividade, afeição, afeiçoar-se, são palavras da mesma família, que querem dizer o quê? Afeiçoar-se, afeição, afetividade. Se você for no dicionário, você vai encontrar lá que isso significa ter afeição de, ou dar afeição a. Feição de face, de aparência. Então quando eu me afeiçoo a alguém, eu tomo um pouquinho da face daquela pessoa, eu me pareço um pouquinho com ela. Quando eu me afeiçoo a alguém, eu passo um pouquinho daquilo que eu sou para ela. Quando um pai e um filho estão caminhando na rua, por exemplo, meu filho tem 17 anos, já está mais alto que eu, cabelos longos, forte, né? Se você pegar a minha fotografia quando eu tinha os meus 17 anos, com a diferença de que o cabelo dele é liso e o meu era encaracolado, mas é a mesma pessoa. Isso é uma afeição. Eu passei para o meu filho, até através da minha própria natureza, na concepção do meu filho, daquilo que eu coloquei dentro da minha esposa, naquilo que ela já tinha dentro dela, nós dois formamos, nós passamos nossas feições para o nosso filho e para as nossas duas filhas. O meu filho se parece comigo, nós nos parecemos com Deus. O caminho que aquele jovem fez ao sair de casa foi um caminho onde ele foi perdendo as feições.
A afetividade dele, a afeição dele, o afeiçoar-se dele foi se desgastando. Ele que era parecido com o pai, ao ponto de chegar para o pai e falar: pai, eu quero a minha parte. Ele era tão parecido com o pai, que a parte dele era igual à parte do pai, dividido por 3. Me dá a minha parte, pai. Ele que era parecido com o pai, e nós podemos fazer essa comparação com o nosso próprio pai, pai de sangue. Nosso pai, meu pai, por exemplo, que já está no céu, Francisco dos Santos. Eu me pareço muito com ele. O meu nariz, que é uma chulapa, né? Confirmo, é isso aí. Eu sou narizudo do jeito que meu pai era narizudo. Eu tenho as afeições, eu tenho a afeição do meu pai. A maneira do meu pai falar, a maneira do meu pai reagir, eu me pego hoje tendo as mesmas reações dele. Está muito vivo ainda na minha lembrança como meu pai reagia mediante as situações, a fatos, como ele expressava a opinião dele. Tenho um pouco da minha mãe também, apesar de fisicamente eu não parecer muito com ela, mas eu pareço mais com meu pai. Mas eu trago dela, então, essa afetividade, essa capacidade de você ter essas feições de pessoas que foram e são extremamente importantes para vocês. E se nós subirmos o nível e colocarmos esta comparação a nível espiritual, nós nos parecemos verdadeiramente com o Pai do céu, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Trindade. Afinal de contas, nós fomos feitos imagens e semelhanças, ou imagem e semelhança de Deus. Eu me pareço com Deus, e quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu vivo o meu PHN, quanto mais eu entro nesse processo de santificação. Não é algo que está pronto, é algo que eu conquisto dia a dia. Eu, Dunga, a cada dia, a cada não ao pecado, a cada sim a Deus, porque você já sabe, eu já disse isso várias vezes, quando eu não digo, quando eu não me ocupo com o pecado, me sobra muito tempo para me ocupar com as coisas lindas. A cada não que eu digo ao pecado, me abre possibilidades enormes de dizer sims, muito sim, sims, a Deus, a pessoas, a obra de Deus, a sonhos, como o Padre Léo nos disse agora, sonhos. O Padre Léo fala uma coisa muito interessante. No finalzinho dos anos 70, quando a juventude foi para a rua, pedindo os direta já, era uma juventude sonhadora, idealizadora, pintou a cara de verde e amarelo. Derrubamos o regime militar. Essa mesma juventude acreditou em outro sonho, que hoje governa o nosso país, que apodreceu. E essa juventude está um pouco decepcionada, por isso que ela não está indo mais à rua. Porque aquilo que ela acreditava no final dos anos 70, apodreceu. E ela está sem noção, está sem direção. Essa juventude que somos nós, juventude católica, nós temos um sonho que não perece. O nosso sonho não apodrece. O nosso sonho não se enferruja. O nosso sonho não se consome. O nosso sonho tem nome. O nosso sonho é Jesus Cristo. Esse sonho não decepciona ninguém. É por isso que nós podemos voltar a fazer o barulho. É por isso que vocês aqui agora, e vocês estão sendo transmitidos ao vivo para todo o Brasil, via internet. Portugal inteirinha pode ver vocês agora. Nós estamos dando uma lição para o Brasil, uma lição para o mundo, que o jovem católico, o jovem que tem seu sonho baseado de base, a nossa base é Jesus Cristo. Esse sonho, esse jovem não morre. Esse sonho e esse jovem não morre. Não desacredita. E a cada dia que eu caminho, seja um caminho de volta, e nós vamos ver isso na passagem do filho pródigo, aquele caminho de volta que o filho pródigo fez, ele foi de novo tomando as feições do pai. Acompanha comigo o raciocínio. Aquele filho está numa boa na casa dele, sei lá, uma fazenda, sei lá, um sítio, e de repente ele vê toda a riqueza do pai, que é do pai,
pertence a ele como herança, mas quem constituiu, quem formou, quem idealizou, quem conquistou foi o pai. Mas como herança, geralmente aqueles que recebem herança não têm muito mérito naquela riqueza. Nós não temos méritos humanos na herança que nos cabe, mas é nossa. Deus deu de graça. Então você não tem mérito para ser o que você é, filho de Deus, filha de Deus, herdeiro do reino, herdeira do reino, com esse Espírito Santo que dá dentro de você, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que levou Jesus até a cruz, dando força para ele. O mesmo Espírito Santo que conduziu Nossa Senhora, todos os santos que você conhece, no meu caso, como eu sou muito devoto de São Francisco, que conduziu São Francisco de Assis, esse mesmo Espírito Santo está aí, está dentro de você. Você não merece, eu não mereço, não fiz nada humanamente falando para merecer, mas é herança, é herança. O filho não merece a herança que tem. O pai constituiu, o pai construiu, o pai idealizou, o pai conquistou. Pertence ao filho por mérito do pai, por misericórdia do pai. Então aquele filho pediu a parte dele. Ele era a cara do pai, né? Ele era a cara do pai. O mesmo sorriso do pai, o mesmo jeito de falar do pai, o mesmo jeito de piscar, de olhar para cima, o mesmo jeito de se expressar, de sentar, o jeitinho do pai, o mesmo jeito de pentear o cabelo do pai. Por exemplo, ó, dá uma olhadinha aqui como é que está ficando aqui, tá vendo? Ó, tá ralinho aqui em cima. Vou ficar do mesmo jeitinho do meu pai. Meu pai não ficou careca de tudo, mas ficou ralinho. É a cara do pai. Narizão. Você sabia que tem duas coisas no corpo que nunca param de crescer? É o nariz e a orelha. Nunca para de crescer. Enquanto você estiver vivo, essas duas coisas estarão crescendo. É caso que é milimetricamente falando, mas cresce. Portanto, os narizudos aí, os orelhudos, se preparem, porque esse é um processo. Meu pai, antes de falecer, ele tinha uma orelha maior que a outra. Eu brincava com ele. Gente, nós somos a cara, as feições do pai da terra, do pai do céu. Aquele filho, quando pediu aquela herança, ele saiu de casa, e a cada passo que ele dava longe da casa, ele ia perdendo as feições dele, perdendo as feições do pai, as feições da casa. Ele ia cada dia se parecendo menos, ao ponto dele chegar à conclusão, naquele momento que ele coloca a cara dele naquele coxo, olha para um lado tem um porco, olha para o outro lado tem um porco, olha para frente tem bolotas, ou seja, lavagem. Ele foi perdendo de tal maneira as feições do pai, que ele estava na mesma condição que um porco, que uma porca, que uma leitoa, que um leitão, que um cachaço. Aquela casa que era bonita, com aqueles móveis, de repente ele estava num chiqueiro. Aquele desodorante gostoso que ele passava debaixo do braço, aquele perfuminho atrás da orelha, aquele shampoo gostosinho que ele usava no cabelo, agora ele cheirava comida azeda. Você está vendo como que a gente vai perdendo as feições? Essa sua afetividade, que pode ser traduzida num punhado de coisa, mas eu estou traduzindo nesta situação. Essa sua capacidade de ter a afeição de Deus, ou a afeição das pessoas que te amam. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos daquilo que é certo, nós vamos exatamente isso, perdendo as feições. É por isso que tem tanto jovem feio horrível, muita menina feia, muita menina horrível, muito rapaz horrível, porque foi se afastando. Vai numa boca, veja quem está lá, veja a expressão facial daquela pessoa. Vai num prostíbulo, numa zona, seja de alto escalão, de baixo escalão não, de alto nível, de baixo nível. Prostituição é prostituição. Veja a expressão facial, veja o brilho no olho, nem tem mais brilho. Veja como aquela pessoa fala, veja o teor das palavras,
os palavrões. Tem pessoas que vai se desafeiçoando, vamos dizer assim, que as palavras vão mudando. Para ela elogiar algo, ela tem que falar um palavrão. Putz, isso aqui é bom pra... Aí vem um palavrão. O palavrão, ela adotou para expressar algo que ela acha bonito. Ela adotou palavras erradas. Ela vai se desafeiçoando, vai se afastando das feições, a afetividade dela. Agora você imagina uma pessoa nessas condições, procurando viver um relacionamento afetivo, chegando com essas feições, para agora ter um relacionamento afetivo. Se formado, parecendo com o pai, com a mãe, com Deus, esse relacionamento é um pouco difícil. Imagina você chegando desafeiçoado, sem a aparência, você chegando todo deformado, como um porco, como uma porca, se encontrando com outro porquinho, ou com uma outra porquinha, e dizendo: eu te amo, porquinho. É, porquinha, também amo você, porquinha. Vamos para o nosso chiqueirinho? Vamos comer lavagem junto? Vamos usar droga junto? Faz um carinho aqui no seu cachacinho. A partir dessa situação, foi perdendo as feições de tal maneira que não se reconhece mais. Não importa mais se é homem, se é mulher, perdeu a feição. Então não me importa mais, o que você é, homem? Serve. O que você é, mulher? Serve. Perdi as feições, perdi a minha feição e não sei mais reconhecer as feições do outro. Aquele filho pródigo, aquele filho gastador, ele gastou tanto, ele gastou as veias dele aplicando cocaína, ele gastou os pulmões jogando nicotina, ele gastou os neurônios deixando que a fumaça da maconha subisse, ele gastou o corpo por causa da prostituição. Gente, fomos perdendo as feições. Agora você imagina essa pessoa nesta condição, procurando viver uma relação afetiva. Que feição ela vai poder oferecer para alguém? Eu pergunto para você que está vindo pela primeira vez, eu pergunto para você que a mãe falou: vai para a Canção Nova, meu filho, porque é a última coisa que eu vou tentar. Já tentei de tudo, só falta uma coisa: vai para a Canção Nova. Graças a Deus você veio para cá. Mas eu pergunto para você, com que feição você chega aqui? Ou com que feição você se encontra agora? Porque aquele jovem chegou ao extremo. Chegou ao extremo. Talvez você tenha experimentado isso antes de vir para a Canção Nova. Talvez você tenha experimentado exatamente isso no seu namoro. Talvez o seu namoro tenha uma porcaria só. Talvez o seu namoro, desculpa a expressão, esteja uma porcaria só. É porco pegando na teta não sei de quem. É porca grudando no rabo não sei de quem. Talvez o lugar onde você namora seja um chiqueiro, seja um motel. Aliás, motel, gente, eu tenho uma boa definição de motel. Se você já foi, não vá mais. Se você nunca for, não pense em ir. Motel é o parque de diversão do diabo. Naquela cama, já sentou, já deitou. Naquela cama já sentou e já deitou. Esposo de uma pessoa com a esposa de outra pessoa. Já sentou gente com bicho. É comum, eu vou dizer para você, é comum pessoas chegarem no motel com animais, com cabra, com cachorro. Não estou inventando não, e não estou exagerando, eu estou dizendo que é comum. Então naquela cama, em cima daquela cama, deve ficar um mezanino, com uma cadeira, e o encardido sentado ali, orquestrando aquelas relações sexuais. Ali é o parque de diversão do capeta, de Satanás, do encardido. Talvez o lugar onde você tenha namorado nesses tempos tenha sido esse chiqueiro. Talvez o seu relacionamento com as pessoas tenha sido a partir de feições desafeiçoadas, feições desgastadas. Mas que bom que você veio aqui na Canção Nova. Sabe por quê?
Porque aquele jovem, quando chegou finalmente, teve aquela conclusão, quando ele chegou finalmente eu estou aqui no meio de 2 porcos, comendo lavagem, num chiqueiro. Ele lembrou da casa do pai. Vocês se lembraram da casa do pai, antes de vir aqui para a Canção Nova. Você se recordou da casa do pai. Puxa vida, na casa do pai tem jovem legal, menina bacana, tem sorriso nos lábios, tem brilho no olhar, tem atitude sincera, não tem safadeza, não tem pornografia. Lá todo mundo vibra, todo mundo canta. Você se lembrou, veja bem, você estava lá, sei lá que situação você se encontrava antes de você vir para a Canção Nova, antes de você ligar na TV Canção Nova, antes de você acessar a internet na Canção Nova, antes de você sintonizar a rádio Canção Nova, antes de você entrar no ônibus, no carro, na van e vir para a Canção Nova, você se lembrou da casa do pai, você se lembrou da sua aparência, você se lembrou como você era, você se lembrou como você tinha a capacidade de sorrir, você se lembrou como você tinha a capacidade de argumentar, você se lembrou da capacidade de sonhar. Que bom que o Padre Léo trouxe essa realidade do sonho, porque muitas vezes nós encaramos o sonho como algo vulgar, como algo irresponsável. Mas lá em Hebreus 11, versículo 1, vai dizer da fé. A fé é esse sonho. A fé é a capacidade de você ter, de ver coisas que ainda nem existem. Isso é sonho. Eu tenho que dizer para vocês, em 1998, quando nós pregamos pela primeira vez o PHN aqui nesse palco, que nem era esse palco, era o palco de madeira, eu já via isso aqui. E neste momento, eu já estou sonhando com o nosso próximo PHN, lá embaixo, no centro de evangelização, com 100 mil jovens. Está aqui já, ó, está aqui. E eu sei que eu não estou sozinho nesse sonho não. A Canção Nova, o Padre Jonas está nesse sonho com a gente. Então nós não podemos perder a capacidade de sonhar, que é a capacidade que muitas vezes nós, por causa desse desgaste excessivo, fomos perdendo. Eu perdi muitos amigos para a droga. Recentemente perdi mais um. E os últimos dias esses meus amigos eram assim, não sonhavam mais, não idealizavam mais. A aparência deles era horrível. Perdi amigos para a AIDS. Perdi amigas do passado para a AIDS, que foram se definhando, foram perdendo as feições. Imagina uma pessoa perdendo essas feições, vivendo uma relação de afetividade, que é passar para o outro. Eu hoje sou casado há 18 anos, como eu já disse para você, e eu tenho uma relação afetiva com a minha esposa. A cada dia eu tento passar um pouco de mim para ela, e vice-versa, ela tenta passar um pouco dela para mim. Não que eu vou me parecer com ela, mas eu terei muita coisa dela guardada aqui no meu coração. Não apenas com a minha esposa, mas também com os meus filhos. Não apenas com os meus filhos, mas também com os meus amigos que estão aqui. Amigos de ministério de música, amigos de missão. Muita coisa eu consigo passar para eles, muita coisa eles conseguem passar para mim. Não que a gente vai se parecendo com um com o outro, porque cada um é um, isso é maravilhoso. Mas eu vou tendo dentro de mim algo que é rico dentro dele, e também ele vai ter dentro dele algo que é rico que está dentro de mim. A gente vai passando um para o outro. Isso é maravilhoso. E veja que na passagem vai dizer assim que o pai, todos os dias, ficava ali na varanda da casa dele, olhando na estrada, a mesma estrada que o filho foi, um dia com os bolsos cheios de dinheiro, a mesma estrada que o filho foi, todo bonito, com as feições do pai, com as feições da casa, da família, com a alegria de ter recebido a sua parte na herança. Aquela mesma estrada, aquele mesmo caminho que o filho foi, o pai todo dia esperava. E cada sombra, cada vultozinho que aparecia lá no horizonte, no final da estrada, o pai já ficava: ai, será que é ele? Ai, será que é ele? Ai, meu Deus, será que é ele? E quando vinha aproximando, ainda não era ele. Mas o pai não perdia a esperança. O pai não perdia a esperança. Não, um dia será ele. Um dia esse meu filho vai voltar. Um dia esse meu filho, mesmo desgastado, mesmo
transtornado, mesmo não parecendo mais comigo, mesmo todo bagunçado, mesmo todo drogado, prostituído, homossexualizado, violentado, um dia este meu filho vai voltar, e a festa está preparada para ele, essa festa está aqui. A minha riqueza, depois que ele foi embora, dobrou, triplicou. Hoje eu tenho inclusive mais ainda para dar a ele. Se ele voltar para casa, a minha herança é maior ainda, porque eu continuei a trabalhar, eu continuei a ser pai, a minha herança, o que eu tenho hoje é muito mais do que eu tinha quando ele me pediu a parte dele. Hoje eu tenho aquela parte que ele pediu, eu tenho o dobro daquilo, eu tenho mais, eu posso dar tudo. Aliás, tudo que eu tenho pertence a esses dois filhos. E todos os dias o pai ficava ali na varanda, olhando aquele vulto, é ele. E finalmente um dia aquele filho voltou. Mas é interessante que Deus nos dá uma grande chance. Pela mesma estrada que nós fomos, é a estrada que nós voltamos. Imagine você, por exemplo, indo para um caminho, como a gente passa aqui no sul de Minas, mas também em todas as outras estradas não tão bem cuidadas pelo governo. Aquelas placas que as pessoas atiram nas placas, já viu? As placas todas furadas, pá. Ou então rasgadas, ou então entortadas. Pense que você foi embora da casa do pai e você foi fazendo isso com todas as placas. Você foi entortando, rasgando, derrubando, atirando, furando. Você não foi respeitando as placas de pare, cuidado, pista sinuosa, devagar. Você não foi respeitando. E a última placa que você não respeitou nenhuma delas, a última placa era: não atravesse, precipício. E você, como não respeitou nenhuma delas, você foi, e você também não respeitou a última e caiu, e lá foi o fundo do seu poço. Tem muita gente aqui que veio para a Canção Nova, e eu dou graças a Deus, veio porque bateu no fundo do poço. Tem muitas mães que chegam para nós, preocupadas com seu filho, e dizendo isso, que meu filho está assim, meu filho está assado. Eu falei: mãe, vamos fazer o seguinte, vamos rezar para que o fundo do poço do seu filho chegue logo. Porque só quando ele bater lá no fundo do poço, é que ele vai levantar a mão para pedir ajuda. Enquanto ele estiver em queda livre, ou enquanto ele estiver desrespeitando as placas, ele não vai pedir ajuda. Deixa, mãe, deixa ele ser preso. Deixa ele. Não era para aplaudir isso, mas tudo bem. Deixa ele ser preso. Deixa ele chorar. Não dê mais o dinheiro que a senhora está dando. Deixa ele chegar no fundo do poço. Não alimente mais o vício dele. Deixa ele dormir umas 2 noites fora de casa. Deixa a polícia prender. Deixa, por favor, mãe, deixa ele chegar no fundo do poço dele, porque só quando ele bater no fundo do poço é que ele vai conseguir levantar a mão e falar: me ajuda. E o importante, e o bonito do fundo do poço é que cada milímetro é para cima, não tem mais como ir para baixo. E cada milímetro já é vitória, cada milímetro já é uma festa. E o fato de você estar aqui, independente se você está numa caminhada já há muito tempo, ou se você está numa caminhada há pouco tempo, o importante é que você está num processo de vitória, processo de santificação. A primeira placa que você vai se encontrar com ela é aquela uma quando você sair do fundo do poço: não atravesse, precipício. E você vai olhar para ela e falar: meu Deus, como é que eu pude atravessar essa placa? E você vai passando placa por placa, e vai vendo os sinais que existiam, que você não respeitou, do seu namoro, do seu emprego, do teu pai, da tua mãe, do seu amigo. E você vai olhando, vai coçando a cabeça, como eu estou coçando aqui agora, e vai falando: por que eu não respeitei essa placa? E aí é esse processo lindo, maravilhoso de arrependimento. Gente, o sentimento de arrependimento é a coisa mais deliciosa do mundo. O remorso não, porque remorso não é arrependimento. Remorso é um sentimento vazio, sem função. Mas o arrependimento, quando você se arrepende: eu me arrependo de ter dado aquele tapa na cara do meu pai. Aquele sentimento, ele vem embasado, ele vem envolvido, ele vem misturado com o sentimento de amor, de saudade, de querer recomeçar a vida. Esse arrependimento é o mesmo arrependimento que Pedro, quando negou pela 3ª vez, chorou até o ponto de fazer sucos aqui, de tanto que ele chamava. Não era um choro de remorso, era um choro de arrependimento. Eu não podia ter traído meu mestre. Naquele momento ele já estava perdoado,
Meu irmão, o sentimento de arrependimento que você deve estar sentindo agora aí no seu coração, pelas besteiras que fizeram com você e que você fez com outras pessoas, isso é maravilhoso. Você está fazendo o caminho de volta. E saiba que no final desse caminho existe um pai. Pode colocar o nome do seu pai aí, pode colocar o nome da sua mãe aí, pode colocar o nome do Padre Léo aí, pode colocar o nome do Dunga aí, pode colocar o nome da Betânia, o nome da Canção Nova aí, pode colocar o nome de Deus Pai, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, pode colocar o nome da sua esposa, do seu esposo, pode colocar o nome desse pai, de quem você quiser que seja importante para você, mas essa pessoa está lá, olhando, nunca deixou de olhar naquele horizonte, no final daquela estrada, porque um dia aquele vultozinho, aquela sombrazinha que é você, iria aparecer voltando, despedaçado, com as suas feições destruídas, mas consciente que não existe lugar melhor para você do que a casa do seu pai. E que esse processo de volta, veja bem, esse processo de volta, você volta humilhado. E felizes os humildes, porque deles é o reino do céu. Não tem jeito de você ser humilde sem ter sido humilhado ao longo da vida. Ninguém nasce humilde. O humilde se torna humilde através da vida, através dos tombos, através das vezes que ele levanta a mão, através das lições. E o reino de Deus pertence a esses humildes. A herança, a casa do Pai, o dobro, o triplo, o quíntuplo que Deus pode dar. Não apenas aquela terça parte que ele pegou quando saiu. O reino de Deus, a herança de Deus, o tesouro de Deus pertence a esses humildes que foram humilhados. Você está voltando? Sim ou não? Sim. Você está voltando? Sim ou não? Sim. Tem uns que estão voltando agora, outros estão voltando há muito tempo. Eu estou voltando já há 22 anos. Todos nós estamos voltando. E essa volta, gente, essa volta nós vamos nos humilhando. Nós vamos nos reencontrando com as besteiras que nós fizemos. E nós temos a oportunidade de refazer muitas delas. Outras não. Outras não. Um aborto, por exemplo, não tem como mais. A morte de alguém. Mas em compensação, outras coisas podem ser refeitas. E nós seremos humilhados, mas não humilhados de uma maneira pisado. Deus pisa, está vendo o que você fez, seu canalha, seu safado, salafrário. Não, não é isso. Nós vamos olhando e vamos realmente tendo essa consciência. Oh meu Deus, por que eu fiz isso com a minha mãe? Por quê? Oh mãe, me dá um abraço aqui, me dá um beijo. Vamos retomar o tempo perdido, mãe. Quantos jovens que estão aqui, que vivem ofendendo a mãe, maltratando a mãe, que vivem, sabe, desonrando a mãe, se envergonhando da mãe, do pai. Quanto jovem que comunga, entra na procissão da Eucaristia, que vem no acampamento de oração, mas ainda não é capaz de chegar e dar um abraço, um beijo gostoso na mãe. É o seu caminho de volta, minha irmã. É o seu caminho de volta, meu irmão. Mas é o meu 5º, 6º, 8º encontro PHN aqui, mas você não aprendeu a beijar sua mãe ainda. Você não aprendeu a andar de mão dada com ela na rua ainda. Você não aprendeu a apresentar seu pai para todo mundo, para seus amigos ainda. Você não aprendeu. Você ainda tem vergonha. Você ainda acha que você poderia ter um pai melhor, mais bonito, mais elegante, com uma profissão mais nobre. Esse é o seu caminho de volta. Você tinha perdido essa afeição. Recupera essa afeição, recupera. Porque quando você chegar, e você chegou, você está aqui. A nossa obrigação aqui na Canção Nova é realmente fazer uma grande festa. Inclusive nós matamos vários bois aqui para vocês. Porque para dar de comida para vocês não é fácil não. Sabe quantos bois mais ou menos morreram? Aqui foi um, né? Foi um boi que... Foi boi? Foi boi? O que foi boi? Foi boi. Morreu mais ou menos esse final de semana aqui para vocês comerem. Mais ou menos uns 28 bois. Estou falando sério. A Canção Nova teve que sacrificar mais ou menos uns 28 bois. Está aqui o Geraldo Carmo, que é o meu irmão de comunidade, que cuida aqui do açougue da Canção Nova. Ele que é o responsável por essa carne que você está comendo. Foi aí, ó, 28 bois. Aqui foi um. Para vocês, foi matado 28 boi. Para você estar esse final de semana aqui na Canção Nova. Mais do que uma túnica, eu não sei quantas camisetas estão em promoção aí para você adquirir. Para você vestir uma camiseta, porque nós precisamos fazer uma festa muito grande aqui, porque você estava morto, deformado, deformada, mas você voltou.
Você voltou. Você voltou. Você voltou. Você está voltando. E não está voltando apenas para a casa do Pai com a mãozinha na frente e outra atrás, não. Você não está voltando para a casa do Pai com uma mãozinha na frente e outra atrás. Não, você está voltando para a sua casa. Essa casa aqui, não essa casa aqui, rincão do meu Senhor, essa casa Canção Nova, mas também esse rincão, também a Canção Nova. Mas estou falando da casa do Pai. Você está voltando para a casa que é sua. Você mesmo chegou a essa conclusão. E não venha me falar que você veio para cá enganado. Eu vou para lá porque vai ter skate. Você não é bobo, rapaz. Tá certo que tem skate, tá certo que tem patins, tá certo que tem lá paredão de escalada, tá certo que tem lá tirolesa, tem motocross, bicicross, mountain bike, tá tudo lá. Mas você não veio aqui por causa disso enganado. Você veio porque você chegou à conclusão: eu estava morto e eu tenho um lugar onde eu posso experimentar a vida. Você veio porque você tem consciência disso. Se eu estivesse na sua frente, eu ia te dar um beijo na ponta do seu nariz e dizer para você: parabéns, porque você chegou a essa conclusão. Você tem um lugar para voltar. Esse lugar é aqui, é a casa do Pai. E se reencontrar agora com as suas feições. Se reencontrar com as suas feições. Está entendendo? Passa a mão no seu rostinho aí, passa a mão no seu. Olha que rostinho. Tem uns rostinhos redondinhos, né? Rosadinho, bochechudo, né? Barbudo. Passa a mão no seu olho, na sua testa. Olha, tem uns aí que tem uma testa que parece um tobogã aí. Passa a mão, fala assim: eu estou recuperando as minhas feições. Fala aí, meu. Eu estou recuperando as minhas feições. Eu estou de novo me parecendo com o pai, com a mãe, com o irmão. Ai, que bom, voltar a ter essa feição. Tem jovem que anda na rua com a cara trancada, né? Tem jovem que anda com a cara deformada. Tem menina que anda. Eu sou totalmente a favor de maquiagem, viu? Eu gosto muito, desde que ela seja bem feita. Mas tem gente que anda como se fosse casa velha com muita tinta na parede. Se der um chacoalhão, deve cair mais ou menos uns 3 quilos, mais ou menos, de massa plástica, mais ou menos. Ô gente, não é colocando coisa em cima que você recupera a sua feição. Ao contrário, é tirando e deixando que aquilo que está lá dentro venha para fora. Tem muita gente que quer esconder a feiura do pecado com maquiagem, pintando o cabelo disso, pintando o cabelo daquilo. Aliás, Padre Léo, eu cheguei à conclusão que 96% das mulheres do mundo são dependentes químicas. Depende de uma tintinha no cabelo. Se a gente fosse abrir casa de recuperação para mulher dependente química, não tinha lugar. Olha, volto a dizer, não tenho nada contra. Pode pintar, desde que fique bom. Se ficar bom, eu sou a favor. Se ficar ruim, pelo amor de Deus. Parece aquelas vassouras velhas que a gente tem em casa. Gente, não é colocando coisa em cima dessa feição, é tirando as consequências do pecado, que você vai voltar a se parecer com o pai. Está entendendo? Com a mãe. Não tem nada mais bonito que um jovem sorrindo. Agora, existe o sorriso irônico, existe o sorriso malicioso, e existe o sorriso sorriso sincero, sorriso alegre. Lá em Eclesiastes capítulo 30, versículo 22, vai dizer que a alegria é uma fonte inesgotável de santidade. É uma fonte, e é uma fonte inesgotável. Em algumas outras traduções está dizendo assim, que é uma fonte inexaurível. Ou seja, não se cansa. A alegria do jovem é uma fonte inesgotável de santidade. E o nosso caminho no PHN é justamente procurando essa santidade que Deus quer nos propor.
Essa santidade do PHN. Se eu não me ocupo com o pecado, o que eu vou me ocupar, gente? Vou me ocupar com as coisas boas. E quem se ocupa com as coisas boas é feliz, é alegre. E essa alegria tem nome, essa alegria chama Jesus Cristo. E nessa alegria existe uma fonte inesgotável de santidade. É essa alegria que você precisa. Agora você percebe que a alegria hoje no mundo é uma alegria falsa. Existe alegria, existe prazer, existe falsidade. O Padre Léo pregou uma vez aqui, dizendo assim, né, que o pecado, ele faz um bem danado para a carne. A carne é sensível, mas faz um mal profundo para a alma. Fazendo mal para a alma, consequentemente ao longo do tempo vai fazer mal para a carne também. Por exemplo, por causa muitas vezes de 5 minutos, quanto tempo dura uma relação sexual escondido? 30 segundos, 1 minuto e meio, 5 minutos. Escondido tem que ser rápido. Escondido. Eu, por exemplo, não preciso ter uma relação sexual escondida. Claro que também não vou fazer na frente de todo mundo, porque eu sou casado. Mas eu estou no meu quarto com a minha esposa. Leva horas. É, verdade. Porque relação sexual não é só a penetração do pênis na vagina. Isso aí são os milésimos de minutos finais. Mas uma boa conversa, ouvir os problemas da pessoa, como foi o seu dia, um beijinho, quais são seus sonhos, um cafunézinho, quais são os seus planos para agora, um chamegozinho, e assim vai, horas. Tá certo que nem sempre é assim, porque tem um filho batendo na porta. Mas quanto tempo dura uma relação sexual escondida de todo mundo? Atrás do muro, no banco de trás do carro, no mato. Gente, tem gente que vai ter relação sexual no mato. Gente, quem faz isso é leão, cavalo, rato. Gente não é para fazer assim não, gente é diferente. Vocês sabem, mas gente é diferente. E por causa daqueles 5 minutos de um prazer, de uma alegria falsa. É falso aquela alegria, não existe alegria naquilo lá. Aquilo existe prazer na carne. Aquilo, vamos lá, tem ninguém vindo, vamos lá, atenção, para, agora. Gente, o que a pessoa vai amargar, as consequências daqueles 3 minutos, 5 minutos de um prazer falso, de uma alegria falsa, gera o quê? Gera muitas vezes aborto. Eu sei que muitas pessoas aqui, eu, com muito respeito, eu quero dizer isso. Tem muitas pessoas que há anos aqui amarga no coração, na alma, um aborto. Por causa desses malditos 5 minutos. Muita gente aqui que sofre horrores, até depois de casado, de casada, sofre horrores, um peso, e Deus precisa libertar você por causa daquele, faz anos, 5, 6, 10 anos, por causa daqueles 5 minutos, no mato, por causa daquela alegria falsa, aquele prazer da carne. Gente, nós não podemos ser diminuídos a esse nível. Não, o que Deus tem para nós é muito maior. No dia do meu casamento, tenho que confessar para vocês que eu só pensava naquilo. É verdade, estava no meu direito. Eu não via a hora dos convidados ir embora. Eu cumprimentava pessoa por pessoa, na boca eu dizia, que bom você está aqui. No meu pensamento eu falava assim, vai embora. Porque faziam 2 anos, depois do meu encontro com Deus, que eu tinha tomado a decisão de não namorar ninguém. Fiquei 2 anos sem pegar na mão, sem beijar na boca, sem abraçar, esperando a pessoa que Deus ia colocar na minha vida. E colocou a Neia. E depois foram mais 2 anos e meio no namoro, que eu vou dizer para você, foi difícil. Foi fácil não. Principalmente para a Neia. Tô brincando.
2 anos ali naquele namoro ali, sabe? Puxa vida, querendo. Porque a pessoa foi feita uma para outra. E quanto mais o tempo passa, mais o casamento se aproxima, mais um quer o outro. É normal. É normal querer o outro. O homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Com algumas exceções de quem é chamado ao celibato, à vida consagrada. Mas do contrário não, você nasceu para ter uma esposa, você nasceu para ter um esposo. E é normal que quando você namora uma pessoa, você tenha certeza que você a ama, que aquela pessoa, é necessário que você também a deseje no seu corpo. É normal, faz parte da vida. Agora, imagine você vivendo toda essa expectativa, vivendo toda essa espera. Imagina como é que vai ser a sua noite de núpcias. Eu ainda tive um probleminha. Que eu não tinha carro quando eu casei. Aliás, eu não tinha nada quando eu casei. Inclusive quando nós casamos, nós só tínhamos um aparelho de som, um jogo de cozinha e uma cama sem colchão. O colchão nós ganhamos na volta da lua de mel. Nós não tínhamos geladeira. Eu e a Néia, a gente comprava 2 bifes na hora do almoço. Comia porque não tinha onde guardar. E não casamos porque ela estava grávida não, casamos porque achamos que era hora de casar. E fomos conquistando coisa por coisa juntos. Mas na nossa primeira noite, como nós não tínhamos carro, dependíamos de uma outra pessoa. O meu cunhado e a minha irmã, não, dorme na nossa casa. Depois no dia seguinte a gente leva vocês no nosso Fusca 69 verde para Campos do Jordão. Que o piso era aquelas ripas de forro. Falei, então tudo bem, então vamos. E fomos para a casa da minha irmã. Mas você imagina. Mas era aquela expectativa de alguém que se guardou, aquela expectativa de alguém que esperou. No dia seguinte não, no dia seguinte lá no hotel, já na bênção imagina a bênção de Deus. Aquela pessoa que você ama, você é amado por ela. Chegou, não tem mais cobrança, não tem ninguém vigiando. Pode, você quer. Como o padre Léo disse, tudo funciona, aliás, está funcionando até demais. Mas chegou a hora, gente, por isso que eu digo que eram horas. Porque é isso que Deus tem para você. Não é aquela relação sexual no meio do mato. Depois vai para cá cheio de piolho de cobra, piolho de galinha, e aquela cobrança, e depois vem aborto, vem doença venérea, AIDS, e a sua vida não é isso, nem para bicho é assim. Aquilo que era para ser lindo, o encardido quer tornar lixo. Não, você foi feito para ser lindo. A sua feição, uma vez que você voltou para a casa do Pai, uma vez que você está aqui, você está retomando a afeição. Passa mais uma vez a mão no seu rostinho aí. Olha que rostinho lindo que você tem. Passa a mão no seu rosto aí. Fala assim, eu sou a coisinha mais linda do mundo. Pode falar sem medo. Eu sou a coisinha mais fofa da face da terra. Aperta a sua bochecha e fala assim, digo, 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 digo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é a coisa mais linda que os meus olhos já viram. A canção nova quer ser uma ponte para que você recupere a sua feição, para que agora na sua afeição, na sua afetividade, você possa dar para alguém aquilo que é o melhor que você tem, e você tem o melhor para dar. Tá bom, chega de elogiar o irmão, chega. Meu irmão, minha irmã, fique em pé, por favor. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e levanta essa pessoa. Diga comigo bem forte, eu estou voltando para a casa do Pai. Não, vocês não entenderam, eu disse bem forte. Eu estou voltando para a casa do Pai. Eu quero ter de novo a minha afeição. Eu quero parecer de novo com o Pai. Balança a mão do seu irmão, balança. Fala para ele, coragem. Fala para ele, coragem, meu irmão. Balança.
Balança lá em cima a mão do seu irmão. Balança assim, fala coragem, meu irmão. Coragem, coragem, coragem. Você voltou. Segura na mão do seu irmão aí. Você voltou. Por favor, não queira mais fazer esse caminho de ida, reclamando os seus direitos e gastando, e se tornando um filho pródigo. Você vai ser pródigo, gastador, agora de outro jeito. Você vai gastar o que há de melhor com aquilo que é o melhor. Você vai dar o melhor de si para o seu irmão, e o seu irmão vai dar o melhor dele para você. Preste bem atenção. Até hoje, muitos de nós demos para os outros o pior de nós, porque nós perdemos as feições. As nossas relações afetivas foram a partir de uma feição deformada. Mas você voltou para a casa do Pai, e agora você pode dar para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu amigo, para a sua amiga, para Deus. Você pode dar a melhor da sua afetividade, da sua afeição, da sua face. Você pode dar o melhor para quem está do seu lado. O melhor. Diga para quem está do seu lado: eu quero dar o melhor de mim para você. E o melhor de mim para você é Jesus que está dentro de mim. Eu quero dar esse Deus para você. Agora solta a mão do seu irmão e aplauda a pessoa que está do seu lado. CançãoNovaPlay.com. Assine já.